pastor Bartolomeu para trazer uma reflexão dessa noite através da palavra. Boa noite, graça e paz. Amém. Como é bom podermos estar reunidos nessa noite aqui, diante de tantas famílias, podemos estar celebrando esse momento tão especial, um momento tão sublime. Eu confesso que eu estou muito emocionado e eu não sei expressar a minha gratidão a Deus por esse momento. Tudo aquilo que nós vivenciamos durante esses 3 meses, o nosso curso começou em março, terminou agora em junho, e nós vivemos uma experiência maravilhosa, né? Deus fez grandes coisas em nossas vidas, em nossos casamentos, em nossas casas, nosso lar, e nós estamos nessa noite aqui para celebrar, para agradecer, para dizer ao Senhor: Tu és bom em todo o tempo. Amém. Em todo tempo Tu és bom, né? Então, essa é uma noite de festa, é uma noite de celebração, de exaltar, de adorar, de bendizer, de oferecer ações de graças ao Senhor pela sua bondade, por quem Ele é, né? E por tudo aquilo que Ele já fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, a alegria de recebê-los aqui na Igreja Batista da Família em Sorocaba. Muito bom, é uma alegria enorme receber cada um de vocês, cada casal, cada família, cada um que saiu da sua casa hoje e poderia estar fazendo um outro programa de sábado à noite, mas escolheu a melhor parte. A palavra diz, no livro de Salmos, capítulo 84, 10 assim: mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Preferiria habitar na porta, ser porteiro da casa do meu Deus, do que habitar dentro da tenda da iniquidade. O melhor lugar de nós estarmos é na presença do Senhor. Nessa noite nós estamos na presença dele. Eu gostaria de trazer uma breve palavra, uma breve reflexão para os nossos corações, também parte daquilo que o Senhor nos ensinou durante esse curso e daquilo que certamente Ele deseja comunicar ao nosso coração nessa noite. Eu quero fazer uma rápida leitura no livro de Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, se você dispõe da palavra aí, mas eu gostaria de fazer a leitura em Neemias, capítulo 4, versículo de número 14. Neemias, capítulo 4, versículo de número 14. Para que possamos basear a nossa meditação nessa noite. O texto bíblico diz assim: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Que Deus nos dê a graça da interpretação da sua palavra linda. Meus irmãos, esse versículo que nós lemos, ele está contextualizado em um momento da história do povo de Deus, da história de Israel, do povo judeu, em que eles foram atacados pelos inimigos.
terrivelmente assolados. Suas casas foram derrubadas, os muros da cidade, de proteção à cidade, foram destruídos, os portões queimados a fogo, templo derrubado. Eles haviam perdido tudo. Haviam perdido tudo. Lá no começo do livro, vai dizer que Neemias recebe uma notícia do seu irmão. Neemias está servindo no palácio do rei, e um dos seus irmãos chega lá nele, e ele pergunta: como é que está a situação lá do povo? Como é que está a situação do nosso povo? E a notícia foi triste. A notícia foi lamentável. O irmão dele, Anani, disse assim: olha, está tudo destruído. É uma assolação. O povo vive na miséria, na pobreza. Aqueles que restaram, que não foram mortos ou levados em cativeiro, presos, eles vivem em terrível pobreza, assolação. Essa é a realidade. Os muros derrubados, os portões queimados, as casas destruídas, nós perdemos tudo. Essa é a realidade. E a Bíblia diz que Neemias ouviu, sentou e chorou. Ouviu, sentou e chorou. Mas depois de chorar, Neemias clamou ao Deus dos céus. A Bíblia diz que ele falou com Deus, conversou com Deus e apresentou a Deus a situação do seu povo. E Deus lhe ouviu. Deus atendeu o pedido de Neemias. O pedido de Neemias foi: Senhor, me concede graça, condições para que eu possa ajudar a reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade de Jerusalém. Me ajuda, me dá graça. E Deus ouviu. Agora, nesse momento, nesse versículo em que nós lemos, está acontecendo exatamente a construção dos muros. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. A construção dos muros. Primeiro, falando do contexto bíblico, o que está acontecendo é que Neemias ele consegue reunir as pessoas da cidade, a reunir as famílias da cidade. Eles reconhecem o estado de calamidade, reconhecem o grande problema que há diante deles, mas eles assumem um desafio. Eles assumiram o desafio da reconstrução. Eles entenderam que poderiam recomeçar. Poderiam e creram que poderiam recomeçar. Reconstruir os muros derrubados pelos inimigos. As pedras dos muros estavam queimadas. Os portões foram derrubados, queimados a fogo. Mas eles entenderam que diante daquela calamidade era possível reconstruir. Era possível começar mais uma vez. E encorajaram-se a fazer aquele trabalho. Encorajaram-se a começar aquele desafio para a cidade. Porque a cidade estava agora desprotegida. Além da destruição, ela estava desprotegida. Aqueles que moravam lá poderiam continuar sendo atacados constantemente, porque não havia mais proteção. E Neemias ele divide as famílias da cidade e ele traz uma tarefa para cada família. Olha, nós vamos reconstruir os muros, cada um na parte em que você mora. No lado que você mora, você vai construir o muro. Você vai levantar os muros. E a família vizinha também vai fazer isso. E a família do outro lado também vai fazer isso. E cada família, onde ela está situada, ela irá levantar o muro da cidade, para que a cidade seja protegida. E as famílias começaram a trabalhar, levantando o muro mais uma vez. E quando eles começam a fazer esse grande trabalho, esse grande mutirão, se levantaram muitos inimigos contra eles. Alguns duvidaram e disseram assim: o que é que os judeus estão fazendo? O que é que eles acham que estão fazendo? Por acaso eles vão reconstruir esse muro? Com essas pedras queimadas, eles acham que irão conseguir reconstruir esse muro? Acham que vão mais uma vez levantar essa cidade? Eles acham que vão levantar o templo novamente? Eles acham que vão reedificar as casas mais uma vez?
O que é que eles pensam que estão fazendo diante de tanto entulho, diante de um monturo? Não havia pedra sobre pedra, havia apenas sinais de destruição. E eles estavam trabalhando, reconstruindo, estavam mais uma vez endireitando-se, erguendo-se. Há um texto bíblico que me chama muito a atenção, que em uma oração se diz assim: Senhor, endireita novamente os meus tornozelos, para que eu torne a ficar de pé, e os meus braços fortalece, para que eu possa prosseguir. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles se levantaram, se ergueram, realinharam-se, reposicionaram-se diante daquela situação difícil, para recomeçar aquela história. E quando eles estão reerguendo o muro da cidade, cada família trabalhando, cada família executando a sua parte naquele muro, os inimigos começam a zombar, os inimigos começam a ridicularizá-los, começam a duvidar se eles vão conseguir. E eles observam que eles estão conseguindo, estão levantando. O texto diz que quando o muro está pela metade, construído na altura da sua metade, mas em toda a sua extensão, os inimigos ficaram enfurecidos. Enfurecidos. O que é que eles pensam que estão fazendo? Nós não podemos deixar que eles reconstruam esse muro. Nós não podemos permitir que eles voltem a levantar esse muro, a levantar essa cidade. E começaram a tramar contra o povo. Nós vamos entrar, nós vamos matá-los e vamos destruir tudo de novo. Agora, não apenas trabalhando para reconstruir o muro, mas ameaçados novamente pelo inimigo. Eu gostaria de chamar a sua atenção até esse momento para dizer para você que esse muro, que essa situação de calamidade, essa situação de assolação, muitas vezes parece com a nossa história, com a nossa família. Parece com o contexto em que nós vivemos também na nossa sociedade. Nós temos famílias assoladas, famílias destruídas, casamentos que padecem, que sofrem, casamentos destruídos, lares divididos. Nós temos famílias atacadas, abatidas, sem um muro de proteção. Não há proteção para as famílias, porque um inimigo chegou, um inimigo invadiu e destruiu. O inimigo chegou e derrubou as muralhas que protegiam a cidade, que protegiam as famílias. As nossas famílias foram invadidas por tantos inimigos também. Talvez tenhamos alguma dificuldade de observar isso, porque as armas dos nossos inimigos hoje não são as armas dos inimigos dos judeus no contexto bíblico. Mas há tantos inimigos que entraram dentro das famílias, não é? E nessa época em que nós estamos vivendo, através das mídias, através das redes, através das tecnologias, através das telas, tantos inimigos que invadiram as casas e começaram a dominar, a controlar. E você hoje tem famílias divididas, mesmo dentro de um mesmo imóvel, mesmo dentro de um mesmo prédio, dentro de tijolo e cimento, mas completamente distantes uns dos outros. São famílias que perderam a comunicação, perderam o afeto, perderam o respeito. Pais com filhos, filhos com pais, esposo e esposa. Famílias que estão vulneráveis aos ataques do inimigo, porque não há um muro também que proteja essas famílias. E olhamos para tantas delas que se encontram num estado de calamidade, num estado de tristeza,
de destruição, como estava aquela cidade. Mas, meu querido, nós entendemos nessa noite que assim como Deus se levantou em favor do seu povo, Ele continua se levantando em favor da sua família. Da sua família, da sua casa, do seu casamento. E não importa a condição em que ele esteja, não importa como está a história da tua casa, a história do teu casamento hoje, Deus se importa. Deus está observando, os olhos do Senhor têm observado. E a palavra do Senhor nessa noite para mim e para você é que é possível reconstruir. É que é um grande desafio para mim e para você. Como tem homens que estão abrindo mão das suas esposas. Como tem mulheres que estão abrindo mão dos seus esposos. Como tem pais que estão abrindo mão dos seus filhos. E filhos que estão abrindo mão dos seus pais. Talvez pelos ataques do inimigo. Talvez porque ele diga assim: eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de lutar. Tanto que eu já fiz, tanto que eu tenho feito, tanto que eu tenho trabalhado. Ai, como eu estou cansado, não dá mais para lutar. Eu já não aguento mais, eu já não suporto mais. A palavra de Deus nessa noite diz assim: lembre-se do Senhor, quão poderoso, quão grande, quão temível é, e não tenha medo desses inimigos que têm te cansado. Não tema esses inimigos que têm se levantado contra ti, mas continue lutando, continue pelejando, não abra mão daquilo que o Senhor te deu. A nossa família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu, depois da salvação, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas não podemos abrir mão. O mundo está fazendo isso. O mundo tem desvalorizado, largado mesmo, deixado de lado. Os filhos, os pais já não se importam mais. O casamento já não tem mais valor. Não faça isso. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Porque Deus não desistiu. Deus não desistiu da tua família. Deus não desiste da tua família. Portanto, continue lutando. E agora, encorajados. Ainda no capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver o texto bíblico dizendo que eles agora, uma vez encorajados pela palavra do Senhor, através de Neemias, eles estavam não apenas trabalhando, mas eles estavam guardando a cidade. A Bíblia diz que haviam muitos homens trabalhando na execução, na construção. Outros tantos homens trabalhavam na proteção, no cuidado, com espada na mão, com escudo na mão, guardando o muro que estava sendo construído. Mas enquanto aqueles que estavam aqui, trabalhando, erguendo o muro, com uma mão, a outra mão estava com a espada empunhada. Uma mão trabalhava, erguendo o muro. Outra mão tinha uma espada, guardando, cuidando, protegendo. Perceba o posicionamento que eu e você precisamos ter diante da nossa família. O posicionamento que eu e você precisamos ter diante do nosso casamento. Diante do nosso casamento. Há tantas pessoas na nossa caminhada cristã, e nós que exercemos o ministério pastoral, nós às vezes recebemos tantos casais para aconselhar, e muitos deles trazem situações difíceis com os filhos. Assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Pastor, o menino está nas drogas, está no álcool, está no mundo, está na prostituição. Pastor, a menina não quer, está rebelde, não me respeita mais. Pastor, ajude, ore pelos meus filhos, ajude a... Peça a Deus para restaurar a vida dos meus filhos. E quando nós conversamos com o casal, nós percebemos que o casamento está fragilizado. Tem se preocupado com os filhos. Amém.
é importante, é fundamental. Mas já abriu mão do casamento, já abriu mão da esposa, já abriu mão do esposo. O meu filho é tudo para mim. Pelo meu filho eu faço qualquer coisa, eu cuido, eu protejo. Mas e a esposa? Mas e o esposo? O posicionamento que eu e você devemos ter diante do nosso casamento é o posicionamento que aqueles homens estavam tendo para reconstruir o muro. É uma mão reconstruindo e outra mão com a espada, protegendo contra o inimigo, contra as ciladas do inimigo, contra os ataques do inimigo. Que você possamos aprender nessa noite, entender e compreender que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem planos de restauração e construção, mas as mãos que Ele usará para isso são as minhas e as suas. Glória a Deus. Os planos de Deus são de restauração, mas é através das minhas e das tuas mãos. Não há outras pelas quais Ele irá fazer essa grande obra na minha casa e na tua casa. E somente através da palavra dEle. A palavra dEle é o grande muro de proteção. A palavra dEle é o muro que guarda as nossas famílias. Somente reconstruindo a partir da sua palavra, através da sua palavra, é que as nossas casas estarão guardadas. Não há outra forma. Nada poderá guardar a minha e a tua família se não for a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não é através de terapia, não é através de ajuda de coaching. Essas coisas são boas. É coisa boa para mim e para você. É coisa boa para mim e para você. Mas elas não vão guardar a nossa casa. Elas nos ajudarão em tantas outras áreas. Mas somente a palavra de Deus é proteção para a nossa família. Portanto, nessa noite, continue conversando com o Senhor. Continue com o seu ouvido aberto e atento àquilo que ainda será dito nessa noite aqui nesse lugar. Porque Deus tem algo especial ainda para te comunicar. Que Ele nos abençoe. Amém. Glória a Deus.